Boa tarde, pessoal. Olha só, gente, não reparem a minha voz, se sair entupido aí. Eu, do nada, fiquei ruim agora à tarde. Ontem eu saí, acho que eu acabei pegando uma friagem e agora me deu uma baixada assim na minha resistência e tá com minha rinite, nossa, mas tá tudo bem, né? Vamos lá, vou fazer a revisão um pouquinho mais cedo hoje por conta disso, para eu me cuidar, porque eu quero acordar amanhã bem, né? Mas vamos lá, pessoal. Olha só o mercado hoje, literalmente deu gêmeos. E, gente, vocês viram lá o que eu falei no story, eu fiquei muito feliz com esse trade, porque é confirmação do que tudo que eu venho estudando, sabe? Esse padrão aí, eu identifiquei ele nos meus estudos, ele realmente acontece no 10 minutos, né? Por isso que a gente não deve comparar com outros tempos gráficos ou com o que outras pessoas falam, porque hoje eu venho no cenário de outros traders. Eles falaram: "Ai, pessoal, vamos aguardar os compradores de topo". Se tem um padrão, gente, ele vai dar o trade. Então, por isso que eu não olho o passado, por isso que eu não olho o suporte e resistência do que aconteceu. Eu estou analisando o gráfico agora. O que que ele está fazendo agora? Hoje ele deu um padrão de gêmeos perfeito. E eu vi que algumas pessoas ficaram com dúvida porque o mercado estava esticado, tá? Ele estava esticado. Esse candle aí grandão de ignição, ele é o perfeito gêmeos. Por que que acontece? Ele dá um candle de ignição forte, grande, e deixa uma entrada. Então, no 2, se o 2, você vê que o 2 ele é pequeno. Se ele tivesse dado um outro candle grande, provavelmente ele nem seria acionado. Mas, gente, se fechar esse padrão, dois candles da mesma cor, acima das médias e acima aí da resistência, né, no caso da compra, e acionar é o gêmeos. Entra, deu 100% do risco, protege, tá? Nesse caso, a gente não precisa esperar a VWAP cruzar 9, porque é um padrão de explosão, tá? Ele vai continuar essa perna aí que ele veio, tá? Ele vai continuar esse movimento. Então, sempre que depois vocês quiserem olhar o passado aí, esse trade ele dá essa explosão e é exatamente essa figura gráfica. As médias assim desse jeito, os dois candles da mesma cor. Então, eu sei que gerou um pouquinho de dúvida. Nossa, mas um candle muito grande. E aí você tem que pensar, eu estou operando 10 minutos. No 10 minutos, coube ali, né, no 2. Então, deu o trade. Mas tudo bem também se você não pegou. Eu não peguei, porque eu estava fazendo, acho que eu estava pensando em outra coisa. E sabe quando você olha pro gráfico e fala, nossa, é o Gêmeos. Depois que já aconteceu, a hora que deu aqui o 4 eu falei, nossa, é o Gêmeos. E aí eu nem entrei. Mas e aí, o que que eu faço para pegar a volta? Marquei o primeiro no vendedor, vou aguardar o mercado testar esse topo que eu marquei. Ele testou e rejeitou. Gente, ele pode fazer esse padrão que ele fez, ele pode sair lá para fora e voltar, tá? Ele vai, de alguma forma, ele vai sinalizar para mim que ele vai descer. Então, o que que eu entendi? Que ele rompeu para baixo, fez um pullback, eu já antecipei aqui, como eu fiz naquela naquela compra de ontem, né? Que eu percebi que o mercado havia rejeitado aquele fundo. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês, ó. Eu percebi que o mercado havia rejeitado aqui, né? Então já tinha marcado. E aí, a hora que ele fez esse movimento para baixo e deixou essa entrada aqui, ó, como se ele tivesse feito assim, ó. Rompimento para cima, pullback, entrada. Então eu me posicionei bem aqui já, porque aí o mercado ia me levar junto, tá? É a mesma coisa aqui. Quando você identifica, o que que nós identificamos aqui? Tive uma pernona de alta, ele vai descer, tá, gente? Difícil ele vai continuar esse movimento aí, né? Ele pelo menos vai fazer um pullback, tá? Claro, a gente não pode, achar que ele vai devolver. Hoje o pessoal estava achando que ele ia devolver logo a perna toda. Você vê como não tem ninguém é evidente para saber o que o mercado vai fazer? Então, por isso que mais uma vez eu falo do alvo, 2 vezes o risco. Nesse caso eu busquei 1,5. Ele veio para baixo, testou o topo e rejeitou, deixando um candle comprador, é um pullback. Então eu já entrei aqui embaixo. E aí, pessoal, eu fui buscar 1,5. Só que eu fiz? Como eu fiquei com receio dele testar esse topo aí de novo, deu 11 pontos, 1,5, tá? Como eu fiquei com receio dele vir testar aí o topo de novo, eu protegi minha operação. E aí ele me tirou no 0 a 0. Mas ia dar, ó, 12 pontos aí, essa operação, tá? Para quem não pegou a perna, ó, não sair sem nada, 12 pontos. Então, se eu tivesse me mantido,
ele iria lá dar o gain. Só que quando ele bateu 100% do risco aqui, eu acabei protegendo e ele me tirou no 0 a 0, tá? Porque eu achei que ele fosse vir testar aqui o topo de novo. Aí eu falei, nossa, os compradores estão fortes, né? Você viu que tava com volume aqui, ó. Então eu preferi me proteger. Mas ele foi. Qual era a melhor entrada depois desse topo aqui? Agora, ó, no 16, que ele rompe a 9 para baixo, faz um pullback. Melhor entrada, o candle fechando abaixo da VWAP. Então, você poderia se posicionar tanto aqui no 20 como no 21, tá bom? Ó, no 21 aqui, se você colocasse na cabeça do candle, talvez você teria sido estopado, tá? Melhor entrada aí foi no 21, ó. Quantos pontos aqui? Ó, 6 pontos. Você poderia deixar um pouquinho mais alto, tipo uns 10 pontos, né? Alguma coisa assim. Mas você ia buscar duas vezes, uma vez e meia o risco, tá? Por quê? Não, desculpa, nesse caso você ia buscar duas vezes o risco, né? Porque aqui a gente já está a favor das médias. Mas olha só como ele segurou aqui, né? Nesse suporte. Até ele descer, meu Deus do céu. É, então, gente, o melhor cenário, sempre que você perder uma perna de alta, marca o primeiro candle vendedor. Espera o mercado testar o topo. Testou o topo, nesse caso ele rejeitou, ó. Então você poderia tanto ter se posicionado aqui, como aguardado outro teste. É sempre isso, gente. O teste na resistência ou a virada aqui embaixo, tá? Não dá para entrar aqui no meio, não, ó. Não pode entrar aqui no meio. Você ou vai pegar aqui em cima ou você vai aguardar essa movimentação aqui embaixo, tá? Virei a 9 para baixo, fiz um pullback, melhor entrada, fechando aí abaixo da VWAP, tá? Não pega trade que ele não fechou ainda abaixo da VWAP, porque ele pode voltar, que nem entrar aqui no 19. Aguarda um candle fechar abaixo da VWAP, porque é mais certeza que ele vai te dar um movimento, ó. Se você tivesse entrado aqui no 20, ó, até aqui 8 pontos, bem fraco, né? O mercado ele deu essa perna e acabou, né? Não fez mais nada. Mas só para a gente saber do padrão de retorno. É no topo ou depois que ele cruzar a 9 ali para baixo, tá? E aí à tarde ele ficou super lateral, sem volume nenhum, gente. São movimentos muito arriscados da gente fazer aqui, tá bom? Ele testou, olha que legal, esse daqui ele testa, a VWAP e rejeita, ó, engolfando o candle 29, aqui é uma entrada, tá? Ó, deu uns 10 pontinhos aí, né? Então, tomar bastante cuidado para não operar a lateralização. E o que eu gostaria muito de falar hoje para vocês é isso. Como que eu pego a reversão? Se não é um candle de reversão, né? Aguardo testar o topo, deixar uma sinalização lá para mim que ele vai descer, ou aguardo virar a 9 para baixo. É só nessas duas situações. Você não precisa ficar pensando aqui, ó. Ah, ele fez um pullback agora. Eu ainda até falei hoje com a Andressa, né? É só se ele fechar, virar para baixo. Aí sim é uma entrada, ó. Virei para baixo, fiz. Ah, e foi isso importante que eu falei hoje para ela. Você entende que ele tem que fazer esse movimento abaixo da 9? Ou ele ia romper e deixar dois candles da mesma cor, ou ele ia romper, fazer um pullback e deixar uma entrada, tá? Eu preciso desse movimento abaixo da 9 também, assim como ele fez aqui, ó. Ele rompeu, fez um pullback, eu já me posicionei aqui, tá? Ele rompeu, fez um pullback, eu prefiro, nesse caso, me posicionar aqui quando ele fechou um candle abaixo da VWAP, tá bom, gente? Então é isso que vocês têm que estar na cabeça. Eu acho que eu tô muito feliz que de tanto que eu tô falando isso, vocês estão entendendo. E aí vocês hoje entraram, né, no trade, a maioria entrou. Então, literalmente, é como um treino, né? Tudo que a gente treina consistentemente, uma hora a nossa mente ela grava. Opa, foi isso que aconteceu comigo, né? De tanto que eu insistia, que eu estudava, 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 uma hora ele entrou, aí eu só enxergava esses padrões, só enxergava. Ah, agora ele vai. Ele fez um topo, ah, beleza, vou marcar o candle, vou aguardar o pullback e vou entrar. Ah, não peguei o pullback, vou aguardar ele virar 9, fazer um pullback, eu vou entrar, né? Então são esses padrões. E aí, gente, amanhã vai ser outro dia, né? Então, não vamos ficar com esse viés da perna. Olha o mercado como um dia novo, tá? Faz lá o seu processo, marca o primeiro candle, aguarda ver o que ele vai fazer. Acabou, esse dia já foi. Aqui o aprendizado a gente já teve, ele já foi. Agora nós vamos para outro dia, vai ser um cenário novo, né? Então, eu vou procurar fazer essas análises dentro do meu cenário novo. O que passou, passou, tá bom? Aí tive que pausar aqui. Mas então é isso, tá bom, pessoal? O que passou já foi. Vamos, amanhã é outro dia, eu vou aguardar.
as minhas entradas, né, vou analisar o mercado com calma, não vou ter, pressa para entrar no trade, né. A gente fica com pressa porque, eu só opero até meio-dia, se não der entrada eu não vou entrar", mas calma, você tem o mês inteiro para operar, né, você com certeza vai ter bons resultados, tá bom? Então é isso pessoal, uma boa tarde aí para vocês, um bom descanso e até amanhã.